constituição sacerdotal para que ele esteja naquela cidade de refúgio. Aí alguém poderia falar assim, mas então existe uma forçação de barra, né, que a pessoa tem que dar o dízimo e tal. Não, ela não tem que fazer nada. Toda obra no ambiente espiritual, ele é feito por decisão própria, de maneira voluntariosa, voluntária. Não é pressão. Ninguém entrega por pressão. Deus não gosta de pressão. Deus não é um ser que pressiona. Quem pressiona é um outro ambiente espiritual. Deus não. Mas do outro lado existe uma responsabilidade. Então o Senhor Jesus está falando exatamente sobre isso. Por exemplo, uma casa. Quer dizer que eu recebo o meu salário e eu estou alocado numa família nuclear. E eu divido o meu salário? Não, eu posso dividir valores que a gente chama de oferta. Mas o dízimo não, o dízimo é principal. O dízimo é, vamos dizer, o menor valor suficiente para que aquela casa possa permanecer andando, né? Então são verdades, são estruturas espirituais, mas também constituições doutrinárias que fazem total diferença. E aí, quando eu entendo essa casa, que agora não estou falando de uma casa de família nuclear, mas uma casa de família espiritual, eu preciso dessa família consistente, para que através da qual as portas do inferno não prevaleçam. Então, e as pessoas ficam muito... confundem oferta com dízimo, exatamente porque os nossos líderes e pregadores, eles não... né, para quem quer... Eu volto a repetir, porque falar de dízimo e oferta, misericórdia. Mas é para quem quer, não obstante temos que observar todas as coisas, né? Então, para quem quer, dízimo é quando eu reconheço aquela obra, aquele reino, aquela manifestação de Deus como algo consistente e que desculpe o termo, me protege, está como cobertura sobre a minha vida. Por causa da comunhão, por causa da proximidade, por causa da maneira de me relacionar com aquele ambiente. E os outros ambientes serão maravilhosos e receberão, se eu quiser, das minhas ofertas alçadas, né, como diz a Bíblia. Então é exatamente essas figuras que nesse tempo... Daí o livro de Apocalipse falar que depois eu preciso de colírio. Nesse tempo eu não precisava de colírio, porque as coisas básicas de uma sociedade era de conhecimento normal, natural, o que não é hoje. Tudo precisa explicar, tudo precisa falar, tudo está relativizado, tudo está fragilizado, tudo. Todos os ambientes, até um ambiente de casamento, de uma série de outros conceitos que nesse tempo de Jesus eram conceitos simples, naturais, que qualquer criança sabia. Hoje em dia nem tanto. Então, quando se fala de um conceito como esse, de blasfêmia contra o Espírito Santo, precisa deixar muito bem claro, né? Muito bem claro o que significa. Então a palavra do Senhor mostra, e eu quero já explicar para você. O Senhor Jesus até chama isso de pecado maior. João, na sua epístola também, chama de pecado maior, ou maior pecado. O que é o maior pecado? Aí eu expliquei para você, vou repetir. Existe o chamado pecado no singular e tem pecados. Qual a diferença? O pecado é o pecado maior. O que é o pecado maior? É o pecado que inviabiliza a porta da graça. Porque ao fechar a porta da graça, eu estou inviabilizando qualquer condição de salvação, qualquer condição de socorro eterno. Não tem como. Por quê? Porque eu fechei. Esse pecado maior, ele pode ser dividido, e de maneira didática sempre, em dois tempos. Né? O pecado da ignorância, que não vai me levar à morte se eu, na minha ignorância, me abrir para o Senhor, que é o pecado quando eu não conheço a Jesus, e eu só posso ter vida eterna e salvação se eu
né, observar e se eu me abrir para que Jesus habite no meu coração, tudo isso nós sabemos. Eu só estou colocando de maneira, né, pedagógica. Então existe o pecado da ignorância, que é também um pecado maior. Só que o pecado da ignorância, a Bíblia prescreve na lei de Moisés que o pecado da ignorância ele pode ser perdoado se eu reconhecer que eu estou ignorantemente agindo ou vivendo, mas na minha ignorância eu me abro para a obra redentora de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então tudo bem. Esse pecado maior, ele tem vamos dizer, uma vacina. Ele pode ser inoculado a partir do momento que eu receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas o pecado maior, ele também pode ser, tirando o pecado da ignorância, ele pode ser o pecado da blasfêmia contra o Espírito. Por quê? Qual a diferença do pecado da ignorância? Porque no pecado da ignorância, todos nós nascemos, como diz Davi, todos nós nascemos no ambiente desse pecado. Por quê? Porque é o pecado singular, é o pecado principal, capital. Porque eu nasci em pecado. A minha mãe me gerou em pecado, como diz Davi. Então o que significa isso? Significa que todos nós nascemos condenados. Todos. A humanidade inteira, em todos os tempos. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Todos. Só que, no percurso da minha vida, porque é um pecado de ignorância, porque é um pecado que eu não sei, ninguém me falou, ninguém me ensinou, então carece de alguém interpelar a minha vida por alguma razão. Uma música que eu ouvi, uma música evangélica, uma música gospel, ou li um folheto, ou alguém me pregou o evangelho, e esse pecado ele é extinto a partir da minha posição em receber Jesus no meu coração como meu Senhor e Salvador e declarar com a minha boca que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Pronto. Acabou o problema. Porque é pecado da ignorância. E a Bíblia prescreve, a lei de Moisés prescreve que mesmo no pecado da ignorância eu devo entregar uma oferta pelo pecado, né? Aí é discutível o negócio da oferta e tal, que oferta é essa, depois não vamos entrar nessa seara, que não vai dar tempo. Mas, enfim, então o pecado da ignorância, ele tem um remédio. Já o pecado, quando eu cometo ele de maneira consciente, ele não tem remédio, porque é consciente. Daí eu falar para você que só comete o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, o pecado sem perdão, tanto nessa vida como de Jesus, como na vida vindoura, quem conhece do Espírito Santo, quem tem consciência da Trindade, quem conhece o Pai, quem conhece o Filho e conhece o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é a luz, a porta, que se abre para o entendimento. Se eu chumbo essa porta, se eu fecho essa porta, e escondo a chave dessa porta, eu jogo fora essa chave, não tem como. Então é por isso que é um pecado sem perdão, porque eu inviabilizei de maneira consciente, como dizem, de maneira deliberada, de maneira arquitetada, eu me coloquei contra. Por que Jesus está falando a respeito dos escribas? Porque eles eram os doutores da lei. Eles eram, nesse momento, as pessoas que mais conheciam a palavra de Deus de todo o universo, de toda a criação e de todo o gênero humano. Só que eles falaram que tudo que Jesus estava fazendo, ele estava fazendo não era, desculpe, né? Tá amarrado, eu estou só ensinando, que não era apenas ele tomado de um demônio, não. Ele estava tomado do maioral dos demônios, ou seja, ele estava incorporado de Satanás, e Satanás estava fazendo benesses para ludibriar o povo. Veja o quanto isso é destruidor, não apenas em relação ao próprio ser de Jesus Cristo, em relação à própria inspiração, o trabalho do Espírito Santo, mas o que isso estava causando de resultado. Porque quando você lê os textos paralelos de Mateus e Lucas, você percebe que o povo estava já
né, sensível à voz do Espírito, estava falando, ué, não é esse o filho de Davi? Não é esse aquele que deveria de vir? Não é esse o prometido das nações? Quer dizer, o povo estava tendo uma lógica espiritual, mas esses escribas, de maneira deliberada, de maneira arquitetada, numa engenharia demoníaca, eles sim estavam numa engenharia demoníaca. Eles inviabilizaram, eles desnortearam o povo com essas afirmações. E por isso que Jesus, de maneira tão vigorosa, ele fala que é o pecado sem perdão. Por quê? Porque não apenas a pessoa está completamente fora de tudo aquilo que seria necessário da parte da Trindade, da parte do Elohim, para ser ajustada, para ser perdoada, para ser remida, né? Viver a remissão dos seus pecados, mas também ela estava, por causa da palavra, por isso que é blasfêmia. Não fica apenas no ambiente do sentimento, do pensamento. A pessoa produz. E essa produção causa um efeito, causa uma reação. Então pecar, é aquilo que eu falava ontem, pecar contra o Espírito Santo não é um pecado tão fácil de cometer. Porque existe toda uma engenharia, toda uma arquitetura. E exatamente o que estava acontecendo com esses religiosos. Então, quando Jesus fala a respeito, Jesus fala exatamente para desarticular, mais uma vez, agora desarticulação não é apenas fisicamente falando, mas é uma desarticulação espiritualmente falando. Porque esses escribas foram longe demais. Eles romperam com aquela linha tênue entre pecados, agora você está me entendendo, e pecado, no singular. Eles estavam perigosamente atravessando essa fronteira que não tem mais volta, porque é o pecado contra o Espírito Santo. E nós, como servos de Deus, precisamos não apenas entender aprofundadamente esse conceito, por isso eu falar para você que não é um conceito assim, todo mundo fala a respeito, porque não falam, talvez até porque lhes falte conhecimento, né? Ou porque não é um tema tão popular, tão necessário para as circunstâncias, né, do cotidiano, mas é um conceito espiritual que deve ser tratado e pensado. Então, até porque, né, a gente quando vai falar do anticristo, por exemplo, anticristo, a gente percebe que, daí eu sempre falar para você, que o anticristo possivelmente sairá das fileiras de dentro, da parte de dentro, não da parte de fora. Assim como foi Coreia Birão, assim como foi Alexandre Latueiro, assim como foi Ófine Finéias, assim como foi o próprio Judas e tantos outros que saíram de dentro. Aqueles que se rebelaram de maneira mais aprofundada, mais frontalmente falando, com a obra de Deus, foram pessoas de dentro e não de fora. Daí, eu já vou terminar, puxa vida, o tempo vai embora, né? Mas daí, eu tinha tanta coisa para falar, eu tenho mais de 5, 6 páginas para falar, não deu tempo. Daí você perceber que Jesus, quando Pilatos o interpela, né? E Pilatos fala a respeito disso, aí o que Jesus responde para ele? Maior pecado tem aqueles que me entregaram a você. Por quê? Qual a diferença do pecado de Pilatos e de Herodes? A diferença do pecado de Herodes e de Pilatos é que Pilatos tem, didaticamente falando, um pecado de ignorância. Porque ele não conhece a profundidade do que significa o Elohim, o El Shaddai Adonai. Quem é ele? Ele não tem uma cultura da Torá. Contrário de Herodes. Herodes tem a cultura da Torá. Aqueles que auxiliam Herodes no aspecto sacerdotal têm a cultura da Torá. Creem ou não, porque são sacerdotes não criam na Torá, só criam no Pentateuco, mas enfim,
essa é uma outra história. Mas você tem algo, né, a aferir em relação a Herodes e Pilatos. Daí Jesus falar que o maior pecado não é de Pilatos, o maior pecado é de quem? Exatamente do povo judeu. Nesse sentido, tá? Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então, a fé, a salvação vem pela graça do Senhor, como diz Paulo lá em Romanos. Por favor, não estou falando que alguém, mas eu estou falando no sentido de quem conhecia teria mais condição de examinar e reconhecer Jesus como prometido. Enquanto quem não conhecia dependia desses para poder também ter discernimento de quem era Jesus, que também não fez. Então você tem, né, na origem, alguém que poderia alterar toda essa condição de morte. Lógico que Deus está no controle de tudo, mas isso não significa que não haja o erro pessoal, ou seja, o pecado pessoal. E esse pecado é o pecado no singular, como Jesus diz, maior pecado. Ou algumas traduções dizem pecado maior, que é exatamente inviabilizar a luz, um caminho que leve a pessoa à redenção. O que não acontece, por exemplo, né, e as pessoas confundem, quando falam de Nabucodonosor. Não, Nabucodonosor pecou contra o Espírito num dado momento, pecou, mas mais ignorantemente. No momento em que as pessoas, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, falaram quem era o seu Deus, e em dado momento da vida de Nabucodonosor, ele se arrependeu. E o seu testemunho está na palavra de Deus. Né? Então, você percebe que não confundamos as coisas. Eu vejo que as pessoas confundem. O pecado maior no sentido de ignorância, porque não conhece Jesus, e o pecado maior no sentido de pecar contra o Espírito Santo de maneira deliberada, de maneira arquitetada, de maneira consciente. E esse pecado, de maneira consciente, ele não tem perdão, porque tudo que se poderia fazer, a pessoa fechou a porta. Ela mesma fechou a porta. Então, pecar contra o Espírito, um servo de Deus, alguém lavado e remida no sangue do Cordeiro de Deus, não tem como. Não tem, não vai conjuminar, não vai criar amálgama. Por mais triste que a pessoa esteja, por mais chateada, por mais derrotada, por mais desapontada, frustrada até mesmo com o próprio Senhor, ou porque entristeceu o espírito, como diz Paulo, também não é pecar contra o espírito, as pessoas também falam, entristecer o espírito é pecar contra o espírito, não é. Entristecer é uma coisa, pecar contra o Espírito Santo é uma outra coisa. Eu posso entristecer, mas isso não significa que eu peque contra o Espírito Santo. Por quê? Porque tem volta, porque eu vou me arrepender, porque o Espírito Santo está trabalhando em mim. Né? Ou então apagar a lâmpada, porque também tem gente que quando fala a respeito desse elemento na palavra de Deus, até simbólica, o que significa apagar a lâmpada, né? A lâmpada de Israel. É pecado contra isso. Não, não é pecado contra isso, é apenas, se é que existe essa palavra apenas, mas é asfixiar, é enfraquecer a manifestação do Espírito na minha vida. Por quê? Porque eu vou dando espaço para o pecado e eu vou como que cauterizando os meus sentimentos. Mas na hora que eu quiser, na hora que eu me sentir pressionado, sem caminho, sem alternativa, e eu me derramar diante do Espírito Santo, o Espírito Santo virá sobre mim e me perdoará e trabalhará a minha vida para uma nova etapa. Então, é lógico que tem as suas consequências, porque eu me distanciei do Senhor, existem as suas os resultados, o fruto da minha atitude, claro que existe. Mas não é pecar contra o Espírito Santo, não é blasfemar contra o Espírito Santo. Aquele que tem Deus no seu coração e que tem genuinamente, né, a manifestação da Trindade na sua vida, nunca pecará contra o Espírito Santo. Porque não tem como, não tem ambiente para isso. A não ser que a pessoa queira.
A não ser que de maneira premeditada, deliberada, a pessoa queira, mas isso é uma questão, claro, pessoal. Mas não tem como, né? Como eu estava falando com a Amanda, eu gosto daquela música da Fernanda Brum, quando ela diz: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar. Como é que é, Amanda? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, quem já entrou no tabernáculo espiritual eterno do Senhor, né? No templo eterno do Senhor, como diz Davi, né? lá nos seus salmos, não tem como habitar em outro lugar, não quer habitar. Não tem, não vai nunca mais, porque já pisou no Santo dos Santos. Então é exatamente aquele que tem a sua relação pessoal, permanente, crescente, processada a cada dia, na presença do Senhor, não tem como pecar contra o Espírito, blasfemar contra o Espírito. É que as pessoas fazem tanta confusão que muita gente que é neófita, que está aprendendo a palavra de Deus, ou que tem muito pouco conhecimento da palavra de Deus, se confunde. Por que eu insisto nesse tema? Por que eu falo tanto, né, desse tema? Porque eu percebo que tem muita gente, eu falei ontem, né, o pai do Billy Graham, por anos, ficou assolado por esse sentimento de ter pecado contra o Espírito. Quantas pessoas nós ouvimos e nós conversamos que acham que pecaram contra o Espírito? Por quê? Porque ouviram uma pregação. Não é pura e simplesmente porque leram a Bíblia, mas porque ouviram uma pregação totalmente errada, totalmente fora de contexto, e atribuem a pecar contra o Espírito quando a pessoa fala mal do líder. Né? Se Jesus está falando, né, eu estou falando os 3 evangelhos, os paralelos desse tema, se Jesus fala que falar, blasfemar contra o Filho não é pecado eterno, não é pecado sem perdão, né? Então, lógico que não é isso, né? Falar contra o ungido do Senhor tem as suas consequências? Tem. Mas daí não é pecar contra o Espírito. Pecar contra o Espírito é pecar contra tudo aquilo que diz respeito à obra de Deus. A obra de Deus que eu digo no sentido profundo da palavra, no sentido da obra da Trindade. Eu questiono a obra da Trindade. Eu blasfemo contra a obra da Trindade. Eu me coloco contrário à obra da Trindade. E quando eu falo Trindade, eu falo do Espírito Santo, que é a pessoa da Trindade no sentido operacional da obra. Né? E o Espírito pairava sobre a face do abismo e a terra era sem forma e vazia. Ou seja, é a parte operacional da Trindade. Então, quando eu inviabilizo o trabalho operacional da Trindade, que é a terceira pessoa da Trindade, então eu estou fechando a porta para tudo que diz respeito à salvação. Mas eu não quero, eu falo de maneira consciente, entenderam? Glória a Deus, vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, e vamos pensando a respeito, ministrando e ensinando.